Olá, muito boa noite a todos. Terça-feira, 11 de setembro, o Jornal da Guará está no ar. A Organização das Nações Unidas, a ONU, divulgou nesta terça-feira um relatório sobre a situação da fome no mundo. No Brasil, houve um aumento no número de pessoas nessa situação, provocado também pela situação de extrema pobreza. Veja na reportagem de Raíssa Oliveira. O relatório entregue pela Organização das Nações Unidas surpreendeu pelo aumento de um mal que se julgava controlado: a fome. De acordo com a ONU, a situação do Brasil é um reflexo do que acontece na América do Sul. A taxa de desnutridos nessa parte do continente chega a 5%. E os que estão em situação de insegurança alimentar chega a 8,7%. Em todo o Brasil, 5.200.000 brasileiros passam fome em todo o território nacional. No Maranhão, segundo o levantamento do PNAD e IBGE, pessoas na extrema pobreza chegam a mais de 1.100.000. E boa parte delas tem dificuldade de ter todas as 6 refeições recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Para tentar reverter essa realidade, algumas iniciativas do setor público vêm dando certo, como é o caso dos restaurantes populares, que fornecem refeições a preços mais em conta e promovem uma política de reaproveitamento de alimentos, para evitar o desperdício. Como a gente tem sempre o hábito de falar e de conversar em todas as reuniões, a gente sempre relata que os restaurantes populares, eles são equipamentos de segurança alimentar e nutricional. Ou seja, tudo que a gente serve aqui tem a questão de ser pensado, de ter uma maneira equilibrada, né, para atender todos os usuários que fazem, né, a procura aqui do restaurante. E o que vai ocasionar? Por consequência, o que a gente pode estar relatando de benefício? A gente está tirando essas pessoas de um quadro de insegurança alimentar, de um quadro até mesmo de fome, pela questão mesmo do baixo custo. Em outra frente atua o Unicef. O órgão que combate a pobreza extrema e a desnutrição infantil acredita que a adoção de programas como o selo Unicef pode auxiliar as vítimas em situação de maior vulnerabilidade social. O Unicef trabalha com parceiros a nível nacional, em todos os estados, em todos os níveis de gestão das políticas públicas. A principal abordagem do Unicef no enfrentamento a uma situação como essa de desnutrição no Brasil é trabalhar no local onde moram as crianças e suas famílias, a nível municipal. Então, no sentido de fortalecer a gestão das políticas a nível local, o Unicef tem uma estratégia chamada Selo Unicef. Isso implica em que a gente reúne todas as capacidades dos nossos parceiros, a nível federal, estadual e municipal, para chegar a essa criança que precisa de atenção de uma forma permanente, continuada e de acordo com as necessidades dela. O selo Unicef, ele prevê uma análise dos indicadores da qualidade de vida dessas crianças a nível local e o enfrentamento a isso. Um dos componentes é desnutrição. E aí existem 2 abordagens principais nesse momento, na estratégia, nessa edição presente do selo. O fortalecimento e a continuidade das estratégias de amamentação, o apoio que as mães precisam para continuar a amamentar, porque isso é fundamental nos primeiros anos da criança, e a garantia de ofertas continuadas de uma alimentação saudável. O enfrentamento a essa situação é extremamente importante. Olha só, para ter uma cidade organizada, é necessário, obviamente, seguir algumas regras. E essas regras, diretrizes, são estabelecidas a partir de um plano diretor. Só que boa parte dos municípios que deveriam ter esse plano não o tem. E os que foram obrigados judicialmente a se adequar e tê-los, não tem também. Um exemplo disso é o município de Paços do Lumiar. Como é a cidade que você gostaria de morar? Seria possível escolher? Olha, seria sim. Através do plano diretor de uma cidade, é possível a população pensar junto com o gestor as necessidades básicas daquele lugar. O plano organiza a cidade. Ele diz quais são os direitos de quem mora lá. Sem ele, não é difícil entender o que acontece. Essas cenas são em Paços do Lumiar, uma cidade onde esse plano não é revisado há 12 anos. Com isso, as regras que precisavam mudar ou simplesmente serem criadas não estão regulamentadas, fazendo de Paços uma cidade sem lei. Então é necessário que cada município se organize da melhor forma, a ponto assim, de garantir da melhor forma possível que certos direitos sejam alcançados. Então, todo cidadão tem direito à cidade, à mobilidade urbana,
ao saneamento, à educação. E o plano diretor, conforme a Constituição prevê, é um instrumento básico de organização de qualquer cidade para garantir esses direitos fundamentais às pessoas. Por conta dessa falta de atualização, em abril deste ano, o atual prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra, foi notificado pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos da comarca de São Luís para prestar esclarecimentos acerca da omissão do município em não promover a atualização do plano diretor. A cidade não é mapeada, não dá para saber as áreas que devem ser preservadas. Outro problema é que, sem um zoneamento que determine áreas de preservação, residenciais, comerciais, industriais ou mistas, existem construções em qualquer lugar. Por isso, precisam haver regras para implantação de empreendimentos e também de instalação de redes elétricas. Aqui, por exemplo, o plano diz que existe no município zonas especiais para fins de instalação de zona de transmissão. Mas essas zonas especiais não foram estabelecidas, deveriam ser locais, sem habitação. Mesmo sem as zonas estabelecidas, elas estão colocadas em qualquer lugar, como essa, próximo às casas. O plano não resolve tudo, mas a falta de organização pode comprometer toda a região metropolitana, já que medidas como esgotamento sanitário devem ser pensadas em conjunto. Sem uma organização conjunta, até os rios estão morrendo e os problemas envolvem toda uma cadeia sustentável. Para tentar reverter a situação, a Promotoria de Justiça de Paço do Lumiar está cobrando o básico do município. O plano precisa ser revisado e regulamentado para que a cidade seja organizada de acordo com a realidade atual. Precisamos organizar a cidade de uma forma eficiente. E não é possível fazer isso, organizar a cidade de forma eficiente, sem garantir esse instrumento básico, que prevê as diretrizes. Nós temos um plano diretor que é de 2006, que deveria estar sendo revisado constantemente. Por quê? Porque a cidade muda, os habitantes mudam. O plano diretor, ele ajuda o administrador público a evitar conflitos na cidade. Ele ajuda a população a ter uma cidade organizada. E tudo isso só é possível através de uma legislação eficiente. Sem ela, os problemas estão longe de serem resolvidos. No município de Paço do Lumiar, a gente precisa organizar a cidade com base numa legislação eficiente, que esteja moderna, modernizada. A gente não pode trabalhar uma cidade com um plano diretor antigo. Até o fechamento desta edição, a Prefeitura de Paço do Lumiar não havia se manifestado. Veja agora outras notícias em destaque nesta terça-feira. Pelo segundo dia consecutivo, vereadores não compareceram ao plenário e, com isso, não houve sessão na Câmara Municipal de São Luís. Desde a volta do recesso parlamentar, menos de 10 sessões foram realizadas, impedindo a apreciação de projetos do Executivo e a votação de leis. A Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Grande Ilha realizou uma vistoria na feira da cidade operária. Segundo denúncia dos feirantes, a reforma não estaria contemplando o que foi acertado judicialmente. Por conta disso, a Justiça determinou que o Estado se adeque às determinações em até 4 meses. De acordo com o Estado, quase 8 milhões de reais estão sendo investidos na reforma, que vai contemplar cerca de 230 feirantes. O Maranhão apresentou queda no volume da produção agrícola neste mês de agosto. As maiores reduções aconteceram na safra do feijão e do sorgo. Segundo o IBGE, a contribuição do Maranhão na produção agrícola de todo o país este mês foi de 2%. Dólar e euro em alta, bolsa de valores em queda. Veja os números do mercado financeiro. O dólar subiu quase 1,5%, fechando o dia cotado a R$ 4,15. A alta do euro foi de 1,70%, fechando a R$ 4,82. A bolsa de valores despencou 2,33% e terminou a terça-feira com movimentação de 74.656 pontos. A seguir, a política destaque aqui no Jornal da Guará. Um instante só.